Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versos 31 a 34. Diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus está falando da terrível praga da ansiedade. O que é ansiedade? Preocupar-se hoje pelos problemas de amanhã. A filosofia de Cristo é: resolve os problemas de hoje, hoje. E deixa para resolver os problemas de amanhã, amanhã. Inclusive, no contexto deste texto, encontramos a ilustração que o próprio Jesus faz dos passarinhos e das flores do campo. Ele diz que os passarinhos, eles não estão preocupados com o que vão comer amanhã. Eles simplesmente dormem satisfeitos porque a jornada do dia chegou ao fim. Na manhã seguinte, eles acordam bem cedinho, cantam, louvam o nome de Deus e depois saem voando a procurar a comida do dia. Eles não vão juntar comida para amanhã. Eles vão se preocupar unicamente para resolver o problema do dia. Infelizmente, os seres humanos queremos resolver hoje os problemas de aqui a 50 anos, a 100 anos. E queremos resolver esses problemas sozinhos, lutando com nossos métodos humanos, com as nossas forças humanas. E só nos destruímos. Vou te fazer um exemplo. Pode ser um exemplo cruel, e vou fazê-lo comigo mesmo. Vamos dizer que meu filho foi atropelado. Vamos dizer, vamos imaginar, que Deus não permita nunca, mas meu filho foi atropelado. Está no hospital. Muito bem. O que deveria fazer eu? Eu não sou médico. Eu não posso fazer uma cirurgia. Eu não posso resolver os problemas técnicos do corpo dele. Para isso estão os médicos. Para isso está o hospital. Tudo que eu posso fazer é orar. E então eu começo a orar, a clamar a Deus, a pedir a Deus. Terminei de orar. Muito bem. O que posso fazer? Talvez continuar orando. E se não, descansar. Mas agora você vai me perguntar: e como vai dormir sabendo que seu filho está na UTI entre a vida e a morte? Então, talvez eu passe a noite toda ajoelhado, orando, clamando a Deus. Isso estaria certo. Ou dormir, ou então passar ajoelhado conversando com Deus. Mas a grande maioria das pessoas nem se ajoelha para conversar com Deus, nem vai dormir, senão que vai pensar e vai sofrer. Passa a noite toda sofrendo. Oh, que isso, que aquilo, que o outro. É isso, a isso Cristo chama ansiedade. Ao fato de clamar a Deus, não, isso não é ansiedade. Você pode clamar a Deus. Deus está para isso nas horas de angústia e de dificuldade. Mas o ser humano gosta de remoer problemas. Remoer e remoer problemas. Ora, não seria melhor você conversar com Deus até a meia-noite, depois ir dormir um pouco, e amanhã estar recuperado com as energias prontas para enfrentar as lutas que amanhã virá? Bom, assim deveria agir o cristão. Mas acontece que o cristão vive ansioso. E por que vive ansioso? Porque não conhece Jesus. Conhecer Jesus não é ter ouvido falar acerca de Jesus.
Conhecer Jesus não é ouvir um sermão bonito sábado às 11 da manhã. Conhecer Jesus não é estudar de vez em quando a lição da escola sabatina e ler de vez em quando a meditação matinal. Isso não é conhecer Jesus. Para conhecer uma pessoa, você tem que conviver diariamente com essa pessoa. E se você não convive com essa pessoa, você nunca vai conhecer essa pessoa. Sabe qual é a tragédia dos cristãos? É que o conhecimento que tem de Cristo é teórico. Então, o que acontece? Esse conhecimento teórico funciona quando tudo vai bem, quando há comida, há emprego, há dinheiro, todos os filhos estão em segurança. Aí é uma maravilha o conhecimento teórico. Mas o que acontece quando você é demitido do emprego? O que acontece quando você está sem dinheiro? O que acontece quando vão a despejar você por falta de pago de aluguel? O que acontece quando teu filho está entre a vida e a morte? Aí, se você não aprendeu a desenvolver um conhecimento prático com Deus, então a fé vai te faltar. A ansiedade vai tomar conta do teu coração. E a ansiedade, tudo o que faz é destruir em você a vontade de viver. Tem muita gente no mundo que, levado pela ansiedade, acaba com a vida, comete suicídio. Então eu quero te desafiar neste momento a depositar toda a tua confiança em Deus. Quero te levar a tomar a decisão em teu coração de cultivar diariamente a disciplina espiritual. O levantar-te cedo para orar, para estudar a Bíblia, andar durante o dia com Deus enquanto trabalha, enquanto compra, enquanto vende, enquanto estuda, enquanto namora Jesus a teu lado. Quando esse conhecimento é experimental, e as horas terríveis da vida chegarem, e olha, enquanto vivermos neste mundo, mais tarde ou mais cedo vão chegar momentos difíceis, nessa hora a ansiedade não vai tomar conta do teu coração. O que vai tomar conta do teu coração é a fé e a confiança num Deus pessoal que você conhece por experiência. Que Deus te abençoe. No ano passado tivemos mais de 150 milhões de impressões nos meios de comunicação. Isso é fantástico, porque o Dia Global da Juventude é o maior evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Dia Global da Juventude dá aos nossos jovens a oportunidade de socializar, de servir as comunidades locais para que possam levar pessoas a Jesus. De facto, sempre que fazemos o Dia Global da Juventude, temos de nos certificar de que inclui o aspecto redentor. Por outras palavras, algo nessa iniciativa tem de levar as pessoas a Jesus para que possam tomar uma decisão em resposta ao tipo de atos que são realizados. Através do método de Cristo, temos um guia passo a passo através do qual podemos partilhar o Evangelho com os outros. Ao nos misturarmos com as pessoas, mostrando-lhes simpatia, ministrando às necessidades de cada uma delas, conquistando-lhes a confiança e convidando-as a seguir Jesus, podemos seguir o exemplo de Cristo ao levar as pessoas ao reino de Deus. Envolve muita agitação. Há muita energia, entusiasmo e criatividade. Todas estas coisas em conjunto ajudam realmente os nossos jovens a crer neles mesmos e a se entusiasmarem com a palavra, e quando o fazem, estão a exaltar Jesus. Todos os anos, jovens de todo o mundo usam esse entusiasmo para contactar as suas comunidades. Cada Dia Global da Juventude apresenta temas práticos que os jovens podem usar para causar um impacto na vida das pessoas de forma prática. O tema deste ano é outro tema fantástico que incentiva os nossos jovens e jovens adultos a adotar. Podem adotar um prisioneiro, cuidar dele, visitá-lo. Podem adotar um paciente, cuidar dele, acompanhá-lo quando sai do hospital. Criar uma relação com ele tem tudo a ver com criar laços. Podem adotar uma pessoa idosa. Adotar um gato vadio, um cão vadio. Demonstrar amor e bondade. Essas coisas mostram o caráter da nossa religião e o caráter da nossa fé, para que quando as pessoas nos vejam em ação, elas percebam que somos pessoas da palavra e pessoas de ação. Ele deu-nos uma responsabilidade incrível, um propósito nesta vida, e isso é partilhar as boas novas de Jesus com o máximo de pessoas. É um evento que junta muitas pessoas e torna-se um sucesso porque todos nos envolvemos, por isso falamos de envolvimento total dos jovens e envolvimento de todos os departamentos e de todos os membros. É empolgante ver o que pode ser feito quando as pessoas se unem por uma causa.
glorificar Jesus e pôr os nossos jovens na linha da frente. Dar-lhes responsabilidade, deixá-los ser criativos, dar-lhes tempo e oportunidade para mostrarem os atos de Jesus Cristo. Pense, por favor, na forma como pode participar no Dia Global da Juventude este ano. Independentemente da sua idade, tem um papel a desempenhar na partilha das boas novas de Jesus. Ore para que cada geração na Igreja trabalhe em conjunto para cumprir a missão de Deus.
pensas quando alguém te diz que Jesus está quase a voltar? Tu apenas queres ser feliz, talvez Ele possa esperar. Quando estás com os teus amigos, tens vergonha de ser diferente. Eles falam de coisas novas, tu queres ser como toda a gente. O que é feito da tua vida, o futuro está na tua mão. Tens que dar o máximo em tudo, é o lema desta geração. Já esqueceste as velhas histórias que os teus pais liam quando te ias deitar? Eram histórias do livro sagrado que gostavas de escutar, que gostavas de escutar. O tempo passou devagar, foi marcando o pensamento. Tiveste experiências na vida, o teu rumo mudou como o vento. Quando ao sábado saíamos juntos, eras sempre o primeiro a chegar. Muitas vezes trazias amigos e acabaste por não ficar. O que é feito da tua vida, o futuro está na tua mão. Tens que dar o máximo em tudo, é o lema desta geração. Já esqueceste as velhas histórias que os teus pais liam quando te ias deitar? Eram histórias de um livro sagrado que gostavas de escutar, que gostavas de escutar. Já esqueceste as velhas histórias que os teus pais liam quando te ias deitar? Eram histórias de um livro sagrado que gostavas de escutar, que gostavas de escutar. Por este louvor que nos apresentou ao Senhor, é bom podermos ouvir música desta, com instrumentos tão bem dedilhados. Isto é para o louvor ao Senhor. Um especial cumprimento ao João Parreirinha e à menina também, que eu não sei o nome. Pronto, Adriana. A Ana, já nos conhecemos daqui também. Obrigado a todos vós por este momento musical que tivemos, que foi de louvor ao Senhor. Desejo também cumprimentar de uma forma particular o nosso querido irmão Teixeira. Depois de algum tempo de doença, de hospitalização, ele teve coragem e forças, juntamente com a sua dedicada esposa, para hoje estarem aqui na casa do Senhor. Bem-vindo, já tive a ocasião de o cumprimentar pessoalmente, mas agora, publicamente, bem-vindo, irmão Teixeira e querida irmã, pela vossa presença. Que Deus vos abençoe e possa dar realmente as melhoras que o irmão Teixeira necessita. As visitas
que estão conosco, ou pela primeira vez, ou já algumas vezes, também saúdo com muita alegria. Deus os abençoe. Queridos irmãos, eu peço-vos que me acompanhem na leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vamos ler, não sei se vai ser projetado este texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uzias, rei de Judá. Seu nome significava: a minha força é o Senhor. Uzias era primo de Isaías. E Isaías, o seu nome significava o Eterno. O Eterno reina. Uzias foi coroado rei pelo povo na altura em que seu pai morreu, e tinha Uzias 16 anos de idade. Ele reinou durante 52 anos. O seu primeiro ato como rei foi edificar um quartel-general em Judá. E então o que é que ele fez? Ele foi à terra dos filisteus, tomou Elote, e ali edificou o quartel-general. Diz 2 de Crônicas, capítulo 26, e versículo 4,
o seguinte. 2 de Crônicas 26:4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Por isso, o que entendemos aqui neste pequeno versículo 4 é que Uzias seguiu os passos de seu pai e ele fez exatamente a vontade de Deus, tudo quanto o Senhor lhe pedia. Realmente ele buscou ao Senhor. É interessante sabermos que Uzias viveu no tempo do profeta Zacarias e muito provavelmente, durante a sua juventude como governante, ele foi bastante influenciado por Zacarias. E Deus deu-lhe então bastante prosperidade. A verdade é que Uzias prosperou, o seu reino prosperou e prosperou muito. Uzias formou um exército que tinha 2.600 chefes, comandantes. E o seu exército era composto por 307.500 homens bem preparados. Ele mandou preparar escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até catapultas para lançarem pedras enormes. Ele edificou torres de guerra, as edificou em lugares estratégicos no seu reino. E ali autênticos engenheiros construíram máquinas que lançavam centenas de flechas ao mesmo tempo. Ele realmente tornou-se um homem poderoso e Judá tornou-se uma nação poderosa. Ele humilhou os filisteus, invadiu as suas terras, quebrou as célebres muralhas dos filisteus. E os outros povos prestavam-lhe honras e vassalagem. Enriqueceu. Por todas as campinas e vales no seu reino havia muito gado, muitos lavradores, muitos vinheteiros, campos férteis. Ele interessou-se realmente pelo progresso da agricultura na sua terra, no seu país. Reparem, ainda lendo Crônicas 26, reparem, queridos irmãos, o que ali nos é dito, 2 de Crônicas 26, no versículo 15, o que nos é dito. A última parte deste texto, a última parte do versículo 15, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente abençoado até que se fortificou. Voltemos ao capítulo 6 de Isaías e ao versículo 1, que diz ali: no ano em que morreu o rei Uzias, era o ano 740, Uzias morre,
E precisamente quando Uzias morre no palácio, então o seu primo Isaías, aliás, Uzias não morreu no palácio, Uzias morreu numa casa de leprosos, assim é que foi. E nesse momento da morte de Uzias, o seu primo Isaías, que tinha 16 anos também nessa altura, 16 anos, ele abandona o palácio real e aceita o chamado de Deus para o ministério. Isaías foi um dos poucos personagens bíblicos que foi ao mesmo tempo profeta e sacerdote. Ele exerceu também o sacerdócio. E Deus vai manifestar-se de forma poderosa naquele momento do chamado de Isaías. E manifesta-se a Isaías, conforme lemos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Que impressionante visão tem Isaías no momento em que Deus o chama para o santo ministério profético e sacerdotal. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e o seu séquito cobria o templo. Em algumas traduções bíblicas, a palavra que aparece ali não é séquito, mas sim o seu manto. Mas há outras traduções em que aparece ali séquito. Eu pergunto aos irmãos, nas vossas Bíblias, como está? Quem tem lá escrito séquito, por favor? São alguns que têm séquito. Agora, quem tem escrito manto lá na Bíblia? Manto. Manto. São mais que têm manto. Mas sabem uma coisa? A palavra correta, segundo a linguagem hebraica, é séquito. E um séquito não é a mesma coisa que um manto. Não é. O que é um séquito? O séquito era um cortejo. Um cortejo, neste caso aqui, um cortejo de anjos que enchia a casa ou o templo. Naquele momento em que Deus se dava a conhecer a Isaías através de uma visão, porque Isaías diz: eu vi o Senhor. Então, esta imagem é sublime. Os santos anjos enchiam a casa, enchiam o templo. E Deus se manifestava, como lemos aqui, de uma forma tremenda. E isto vai impressionar exatamente a Isaías. Ali a Bíblia descreve que eram 2 serafins, anjos de grande porte,
anjos principais, anjos que estão junto do trono de Deus. E diz que estes anjos estes serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. E porquê? Isto era símbolo da reverência e do respeito por Deus, na presença de Deus. Com outras 2 asas, cobriam os seus pés. Porquê? Isto era símbolo do cuidado quando estamos na casa do Senhor. E abro aqui um parênteses para dizer à minha querida igreja hoje, se calhar não temos tanto cuidado como o que deveríamos ter quando estamos na presença do Senhor e na sua casa. Quando Moisés foi à presença do Senhor, naquele dia quando o chamou, o Senhor disse: tira as sandálias que estão nos teus pés, porque o lugar que tu estás a pisar é o quê? Santo. O Senhor diz ainda na sua palavra: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa do Senhor. É o apelo à reverência. Às vezes somos um pouco descuidados a esse respeito. E com desagrado, eu devo dizer, às vezes na hora de sairmos da igreja, quando o culto termina, deveria haver reverência. Eu compreendo, queridos irmãos, que o nosso desejo logo é quando passamos por um irmão, o cumprimentarmos, o abraçarmos, falarmos. É quase automático em nós. Mas devíamos cuidar disso. Temos um hall de entrada bastante bom. Não é muito grande, mas é suficiente para podermos estar ali a cumprimentar-nos uns aos outros. E por isso, irmãos, não há necessidade nenhuma de o fazermos enquanto estamos aqui. A reverência. Às vezes os nossos queridos diáconos têm muita dificuldade na ordenação da saída, muita dificuldade. Devíamos ter mais cuidado. Mas isto foi só um parênteses. Vou fechar aqui o parênteses. Com as outras 2 asas, os serafins faziam o quê? Voavam. Isso significa altura espiritual, crescimento, vida irrepreensível. Porque eles também clamavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo. Quer dizer que é muito importante. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu lanço-vos um desafio esta manhã, no meio desta quietude que estamos a sentir, há silêncio, que possamos realmente quebrar esta manhã o silêncio, dizendo todos a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos repetir com mais força: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Amém. O Senhor é santo. E sabem, aqui há uma pergunta. Por que razão Deus se manifestou desta maneira a Isaías? Só vamos saber a resposta se acompanharmos o restante da história de Uzias. E qual é o restante da história de Uzias? Vamos de novo a Crônicas, capítulo 26. Crônicas, capítulo 26. E vamos ler do versículo 16 até o versículo 19. Crônicas 26, 16 a 19. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando Uzias entrou no templo, ele olhou para o sacerdote. E ao olhar para o sacerdote, ele olhou para a mitra que o sacerdote usava sobre a sua cabeça. E ali, na altura da testa, havia uma inscrição que dizia: santidade ao Senhor. E aquilo que Uzias estava a fazer, com o seu coração corrompido pelo pecado, ele estava a profanar o templo, na presença do Senhor. Uzias tinha tudo para que esta narrativa fosse diferente. O texto de 2 Crônicas diz que ele deixou de buscar ao Senhor. O texto diz que ele deixou de depender de Deus. O texto diz que ele se exaltou. E a sua crença tornou-se banal, superficial, desprovida do poder do alto. E como diz Isaías, capítulo 29, versículo 3. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É impressionante, irmãos, como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazerem as suas escolhas, nem procuram saber
qual é a vontade de Deus para a sua vida. Agora percebemos por que razão se manifestou Deus de forma tão impetuosa e solene naquele dia junto de Isaías, quando o chama aos 16 anos de idade. Nem sempre Deus age assim. Mas ali foi necessário, porque Isaías saía do palácio do rei Uzias. Ele estava habituado à grandeza, à prosperidade que o rodeava. Mas a verdade é que Isaías nunca se deixou influenciar por isso. E porquê? Porque o seu coração estava no Senhor. A sua espiritualidade dependia de Deus, da sua busca diária ao Senhor. Porque o seu propósito era, desde a sua meninice, servir ao Senhor. E aos 16 anos, ele aceita o chamado do Senhor para o servir. E isto é impressionante. Meu querido amigo, deixa-me dizer-te, Deus tem um propósito para ti. Deus tem um propósito para a tua vida. Vamos ler qual é o propósito de Deus para cada um de nós, para a nossa vida. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E agora reparem, como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Em primeiro lugar, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Ele nos elegeu, sim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Foi para isso que o Senhor nos elegeu. Mas nós temos que aceitar. Sabem, um dia Abraham Lincoln foi surpreendido por um jovem que lhe pedia conselhos. E então Abraham Lincoln disse o seguinte a este jovem: que Deus te dê determinação para mudar o que deve ser mudado em tua vida. Que Deus te dê força para aceitares o que não pode ser mudado em tua vida. E que Deus te dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e aquilo que não é certo. O Senhor nos chama, porque tem um propósito para mim, para vós. Vai depender de nós aceitarmos ou não esse propósito. Quando Deus chamou Uzias, tinha um propósito para ele. E enquanto Uzias seguiu o propósito de Deus, ele cresceu espiritualmente. E Deus lhe deu também poder. Mas um dia, ele abandonou o Senhor. Ele deixou de orar. Eu imagino como terá sido. Deixou de se interessar pelos propósitos do Senhor. Deixou de buscar ao Senhor. E a sua vida foi
se deteriorando espiritualmente. Até que um dia ele não sentiu mais vontade de ir à presença de Deus. Até que um dia ele deixou de começar a sentir necessidade de Deus. E então Satanás aproveitou essa brecha e veio com tudo. Veio com toda a sua força. E tomou posse do seu coração. Voltemos, irmãos, e estamos a concluir, ao capítulo 6 de Isaías. Foi o que ficou por ler. A partir do versículo 5 até o versículo 8. Então disse Isaías, perante toda aquela manifestação de Deus: ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi expiado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o Senhor nos quer perdoar. Eu diria, o Senhor nos pode perdoar. A brasa viva do seu altar ainda está viva. O período de graça ainda está diante de nós. E só Deus pode perdoar os nossos pecados. E Ele o deseja fazer. Seja qual for a tua situação. Não importa se estiveste longe de Deus. Não importa se estás voltando temerariamente. Não precisas ter medo. O Senhor é poderoso, não só para nos perdoar, mas, como diz João, para nos purificar de toda a injustiça. O Senhor pergunta então a Isaías: a quem é que eu hei de enviar? Ou a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: envia-me a mim. Senhor, envia-me a mim. Que privilégio ir em nome do Senhor. Irmãos, há um mundo para evangelizar. Há dezenas e dezenas de pessoas desta igreja que estão afastadas. Eu sinto-me impressionado por isso. Eu reconheço que o Senhor me tem dado essa responsabilidade de ir ao encontro destes queridos irmãos que precisam de Jesus, que precisam de voltar à casa do Senhor. Há outros que vivem ao sabor deste mundo, sem se importarem com amanhã, com as mudanças necessárias na sua vida. E o Senhor também nos chama para irmos a estes. Esta era a missão que os anjos gostariam muito de realizar, mas estão impedidos de o fazer. Por isso, aqui se aplica muito bem a pergunta do Senhor Isaías:
Os anjos não poderão ir, nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos. Então a quem é que eu enviarei? Esse é o grito de Deus hoje, no mundo atual em que estamos a viver. E o Senhor olha para a sua igreja com esperança. E o Senhor espera a resposta pessoal de cada um de nós. E a resposta não pode ser outra, irmãos. A resposta tem de ser esta: envia-me a mim. Eis-me aqui. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos dê a coragem de Isaías. Que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito. E que a nossa resposta ao Senhor seja: eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém. Anjos descer.